A Yolanda Anunciação, que está aqui comigo, é mestra em Psicologia do Desenvolvimento e Educação da Criança e trabalha no CRIAR. O CRIAR é um centro de educação e terapia do Porto que trabalha precisamente esta questão que estamos aqui hoje a tratar também, que é a hiperatividade e o déficit de atenção. Antes de falarmos de algumas questões em concreto sobre esta perturbação, eu gostava de perceber em que área, como o centro funciona e atua, nomeadamente em relação a esta perturbação. O CRIAR é um centro de referência ao nível das questões do desenvolvimento, aqui no Porto, e dá respostas de várias áreas ao comportamento e tudo que implica o desenvolvimento das nossas crianças. A nossa intervenção é uma intervenção sempre em equipa multidisciplinar, não é? E é na abordagem multimodal que trabalhamos esta questão da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Não trabalham só a questão da hiperatividade e déficit de atenção, trabalham outros problemas de desenvolvimento das crianças. Perturbação do espectro do autismo. Nesta área em concreto, o que é que vocês fazem? Também fazem o diagnóstico, como é que o fazem e depois que tipo de acompanhamento ou trabalho é que fazem com estas crianças? A avaliação é sempre feita em equipa, não é? Temos sempre o recurso a um neuropediatra, trabalhamos com eles, porque são eles quem têm o dom de diagnosticar esta perturbação e depois, através da nossa equipa, que é composta por terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, técnicos de educação, psicólogos, trabalhamos numa equipa com vista a que o nosso trabalho foque fundamentalmente o desenvolvimento da criança, no que respeita a competências sociais, à motivação, à autoestima, que muitas vezes está baixa nestas crianças. Estas crianças, quando chegam ao centro, Yolanda, chegam já num estado muito adiantado, ou seja, chegam demasiado tarde, ou seja, são problemas que já foram detectados há algum tempo, mas até os pais ou a família os encaminhar no sentido de eles serem acompanhados, já passou muito tempo, já vêm com grandes problemas na escola, com dificuldades? Depende, muitas vezes isso acontece. Há alguns que nós conseguimos detectar mais cedo e então aí fazemos uma intervenção precoce, focalizando nos déficits que podemos melhorar rapidamente, mas também há casos em que esses meninos já nos chegam já na escolaridade obrigatória, não é? No decorrer do primeiro ciclo, e aí já estamos um bocadinho a trabalhar para remediar e não para prevenir, que é como nós gostamos de trabalhar. Porquê? Não é possível depois estas crianças recuperarem e voltarem a ter um aproveitamento escolar dentro da média? É, mas é muito complicado quando estas crianças já têm, de certa medida, algumas, como é que eu lhe hei de explicar? Alguns tiques de aprendizagem. É importante nós percebermos e fundamentarmos no perfil do aluno, ok? Percebermos concretamente que competências é que esta criança dispõe, que dificuldades é que ela tem, para nós aí intervirmos mesmo ao nível individual. O que me está a dizer é que a criança automaticamente entra na escola, vai sentindo as suas dificuldades e vai encontrando formas de se adaptar a elas. É esse o nosso trabalho. Que nem sempre são as melhores, é isso? Sim. É uma defesa delas e uma forma de se encaixarem, não é? De colmatarem essas dificuldades. Nós vamos tentando lhes dar estratégias para que a nível de organização, de planeamento, de memória de trabalho, essas crianças tenham mais facilidade depois de as pôr em prática, tanto no contexto escolar como no contexto familiar. Quais são assim os tiques mais comuns nestas crianças? Quando fazem o seu processo sozinho de aprendizagem, começam a sentir que há coisas que não conseguem acompanhar da mesma forma que os outros, geralmente que tipo de subterfúgios é que elas encontram? Vários, não é? A fuga, a chamada de atenção, os comportamentos não tão corretos, não tão adequados na sala de aula, porque se distraem com vários estímulos que existem, distratores na sala. O facto de muitas vezes terem comportamentos mais incorretos para com os colegas, devido à sua flexibilidade, à falta de flexibilidade cognitiva, de compreender as relações sociais, não é? E vão criando, muitas vezes, descarregam a frustração até nos próprios colegas, aquilo que não conseguem fazer muitas vezes em sala. O que quer dizer que isto influencia não só o aproveitamento das crianças dentro da sala de aula, mas influencia também a forma como elas se relacionam com os outros meninos na escola, no recreio, etc. São crianças que têm uma autoestima baixa, porque o seu desempenho académico não corresponde ao seu potencial cognitivo, às suas capacidades. E então isso faz com que nós tenhamos um autoconceito, não é? Baixo de nós, não somos capazes de...
não é? Então tudo o resto fica um bocadinho comprometido. Nós somos um ser biopsicossocial, não é? Em que intervimos em vários contextos e é assim que temos que ser analisados. Imagino que seja muito frustrante também para uma criança sentir que se esforçou muito, que até tentou estudar durante muitas horas e o amigo ou a amiga, numa hora ou 2 horas, conseguiu tirar melhor aproveitamento do que aquela criança que se esforçou muito. Porque isso também acontece muitas vezes, não é? Estas crianças são muitas vezes apelidadas de preguiçosas, quando não são. Às vezes até sabem que se esforçaram mais ou tentaram trabalhar mais do que outras, não é? Estas crianças têm déficits nas funções executivas. São funções de planeamento, de organização, memória de trabalho, atenção, ok? Isto tudo implica e afeta a aprendizagem delas. Assim sendo, é frustrante verem que se esforçam muito mais que outros colegas e não têm o mesmo desempenho. Daí, a nossa intervenção no CRIAR é dar-lhes estratégias para que estas crianças consigam, através delas, atingir um maior sucesso educativo. Que tipo de trabalho é que fazem com elas no CRIAR? Fazemos, a este nível, uma intervenção psicopedagógica. Para as pessoas perceberem lá em casa depois, isso é o que é na prática? É uma intervenção muito sistemática, intensiva, em que há um técnico de educação que trabalha diretamente com a criança, muitas vezes nos próprios contextos escolares. Eu trabalho em várias escolas. Vai com ela à escola, sim, sim, estou com ela, assisto à aula, acompanho. Faz isso? Faço isso. Ilana? Monitorizo as tarefas. Senta-se ao lado dela, é na carteira Sim, e vai sim, acompanhando? Sim, vou acompanhando, sim. E que tipo de ajuda é que lhe consegue dar? Fundamentalmente, automonitorizar a atenção, para que os estímulos distratores que existem não afetem tanto a realização da tarefa, porque estas crianças perdem-se na manutenção do tempo da tarefa. Portanto, tem que estar constantemente a chamá-la à terra, é isso? Chamar à terra, usando planos organizadores de pensamento, dividir a tarefa em pontos mais pequeninos, para que seja mais fácil para eles atingir os objetivos, não lhe dar uma instrução muito comprida, porque aí ele vai se perder a meio. As instruções têm que ser breves, claras. São segmentadas, não é? Segmentadas, exatamente. E esse trabalho vai sendo diário com estas crianças. Claro que depois também temos a intervenção na clínica, onde muitas vezes o papel do psicólogo faz o trabalho de regulação emocional, não é? Para que a criança, a nível pessoal, de autoestima, motivação, de gerir a sua ansiedade, seja capaz depois de se autovalorizar. Também fazem esse tipo de trabalho com os pais? Vocês também ensinam os pais a fazer isso em casa? Claro, a abordagem Porque multimodal... as crianças têm tarefas em casa, não é? Exatamente, a abordagem multimodal não pode ser feita sem o aconselhamento aos pais, não é? Os pais têm que aprender a lidar com esta perturbação e a saber como agir com aquela criança. É muito importante que os pais em casa tenham regras claras, não é? Que não sejam dúbias, para que a criança a apreenda e a cumpra no tempo esperado. Já agora, tem situações de crianças com déficit de atenção cujos pais também têm o mesmo problema? Sim. Tem? Sim, sim, sim. Aí é mais difícil conseguir envolver os pais neste trabalho ou não? Se eles próprios têm o mesmo problema, como é que fazem? Do meu ponto de vista, eu acho que muitos dos pais que têm também algum déficit de atenção acabam por se rever na criança. E depois, de certa maneira, compreender-se a si próprios melhor. E então as estratégias que nós passamos para que eles trabalhem com os seus filhos também são usadas para eles enquanto pessoas. Usadas por eles. Exatamente. Mas eles conseguem pôr em prática essas estratégias com os filhos, apesar de terem o mesmo problema que eles? Sim. Claro, e que já estamos a falar da maturidade, também, não é? Aproveitam para eles também esses planos e incorporam-nos no seu trabalho. E no seu dia-a-dia acaba por haver um ambiente familiar mais organizado, não é? Mais coerente e que faz com que essas crianças em casa tenham tudo mais estruturado, que não se sintam tão perdidas, estão na lua, como muitas vezes estas crianças se sentem. Pois, portanto, elas têm a própria dificuldade delas e muitas vezes também no ambiente familiar acabam por sofrer também com a mesma dificuldade vinda dos pais. Exatamente. Mas nem todas as crianças têm este problema, têm pais com o mesmo problema, pois não? Não. Também há muitas situações em que isso não acontece. Claro. Vocês trabalham há quantos anos com estas crianças a criar? Há muitos. A CRIAR foi criada em 1963, se não estou em erro. Nós trabalhamos com outras perturbações, mas mais recentemente foi criado o núcleo psicopedagógico, em que nos direcionamos muito para a área da PHDA, das dificuldades de aprendizagem e tudo que está relacionado com estas. E sente que houve, ou que tem havido evolução na forma de tratar e de trabalhar com este tipo de crianças?
Claro, a investigação é cada vez sempre mais clara, dá-nos informações sempre mais diretivas e nós estamos sempre a par da última vanguarda, não é? Para que o nosso trabalho seja sempre o mais eficaz para com estas crianças. Portanto, vão aperfeiçoando também a abordagem a esta perturbação. O CRIAR está sempre a aprender. Muito obrigada por ter vindo à sociedade civil apresentar-nos a criar bom trabalho para vocês. Obrigada. Que estas crianças precisam de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ouvir então agora a Maria Amélia. Maria Amélia.